Meus amigos, está complicada a situação. Na hora que a gente acha que a coisa vai andar, vem um balde de água fria desses. Meu Deus do céu, o Flamengo jogou muito mal, perde muita bola no meio de campo, erra muito passe. E para completar com chave de ouro, o Felipe Luiz vai e coloca o Samuel Lino no lugar do Cebolinha. Meu pai do céu. Muito bem, vamos ver aqui o pós-jogo e todas as análises dessa partida com um linha de passes. Bora lá, galera. A Fã Esporte conectado com a gente aqui no Linha de Passe. Inclusive, até tendo como base aquilo que o Felipe Luiz falou pra gente ontem na entrevista exclusiva, já dá para cobrar um Flamengo mais de acordo com o que a temporada vai exigir ao longo de 2026. Porque já foi o 9º jogo do elenco principal e em outras partidas, já com os principais jogadores, Calçade, o Flamengo foi engolido pelo Lanús em todos os aspectos. A gente pode debater o jogo de futebol sobre diversas valências, né? A tática, a técnica, a física, a motivacional, e o Lanús aplicou para cima do Flamengo uma grande virtuosidade em todas elas. Dá para dizer com segurança que o Flamengo hoje teve muito mais sorte do que juízo. Não dá para dizer que o Lanús massacrou, mas dá para dizer que a vitória é justa e que o time que entrou em campo, teoricamente disposto a jogar pelo erro, teve muito mais condições de desenvolver o seu jogo basal, sem grandes invencionices táticas, sem grandes estrelas em destaque, a exceção do Marcelino Moreno, que colocou o jogo no bolso, jogou de terno, mas com muita crença na proposta que tenha sido feita, pensada pelo seu treinador, o Pellegrino, e aplicando diante do Flamengo muito apático. O Lanús ganhou todas as segundas bolas, o Lanús teve a melhor ocupação de espaço num jogo de muita bola longa, tanto de um lado quanto do outro. O Lanús conseguiu vencer a maioria dos duelos na intermediária, enfim, soube jogar a partida em casa diante do seu torcedor, que fez uma grande festa aqui na Fortaleza, e para mim a vitória é incontestável. E nós temos que cobrar de quem pode dar mais. Calçade falou sobre investimento, sobre nomes. O Flamengo precisa ter um nível de entrega superior ao que vem tendo em alguns momentos. E hoje ficou muito claro para todo mundo que estava aqui no estádio, todo mundo que pôde acompanhar a nossa transmissão. O Flamengo com déficit de qualidade técnica, de crença no seu jogo e, acima de tudo, de capacidade de solução individual. Muita gente que sabe jogar bola não deu check na partida, William. Boa, Rafa. Bertozzi, a que se deve, no teu olhar, essa falta de reconexão com o jogo do Flamengo do ano passado? Ou algo próximo disso? Nem tá voando, claro que nem tá voando, sim, mas algo próximo disso. Tudo bem? William? Boa noite, companheiros. Rafa, fã de esportes. Eu acho que, claro, quem está dentro vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, quem tem os índices dos jogadores nos treinos, porque é óbvio que depois de uma temporada de quase 80 jogos, as férias defasadas e um começo de temporada, o Flamengo não ia estar voando agora. Ninguém cobraria que o Flamengo estivesse voando agora. Seria absurdo imaginar isso. Ponto. Acho que as escolhas do time hoje, formação inicial e mesmo o que ele pensou para as alterações, nada funcionou. Nem a formação inicial, nem o que ele queria com as alterações. Então, acho que tem um pouco das escolhas do Felipe, sim. Sem fazer alarmismos de questionar o trabalho, pelo amor de Deus, longe disso. Pontuar os erros, mas não vai pedir cabeça de ninguém. Acho que hoje também não funcionou nem a estratégia de começo e nem o que ele queria mudar no time no segundo tempo. Mas eu acho que quando a parte tática não funciona, quando a parte física está longe do ideal, e esse time do Flamengo, por como ele joga, se a parte física está longe do ideal, ele sente, porque ele precisa dessa rotação, ele precisa dessa intensidade, ele precisa desse volume, então ele sente, mas vou recuperar aquela famosa frase do Crespo, né? Quando não chega a perna, tem que chegar o coração. Faltou atitude de final, né? Porque assim, no mínimo, a atitude, a postura, demonstrar que é um jogo valendo taça, né? É muito difícil, e a gente está vendo isso até com o Paris Saint-Germain. A temporada, depois de uma temporada para o PSG foi quase perfeita, porque não ganhou o Mundial, mas ganhou tudo. Para o Flamengo também foi quase perfeita. É difícil você zerar, começar a remar tudo de novo? É difícil. Mas cabe à comissão técnica, cabe aos próprios jogadores entre eles, esse senso de que você está com a camisa do Flamengo, você é o time mais poderoso da América do Sul hoje. O Flamengo é o único time não europeu entre os 30 maiores faturamentos do mundo e não pode deixar uma imagem como a de hoje, de que não conseguiu nem competir e chutou uma bola no gol.
Exatamente. Uma bola. Esse é um Flamengo. ponto. Flamengo, tá? Isso é muito grave. O Jean, mais uma... O Bertozzi falou de final, né? Mais uma decisão, mais uma final, já teve a da Supercopa, que o Flamengo não se conectou muito com o jogo, não. E hoje vamos colocar um adversário que, se a gente colocar no papel, acho que não tem dúvida nenhuma que é inferior ao do Corinthians. Joga em casa, Argentina, mas é inferior àquele do Corinthians ainda, hein? Tudo bem? Pois é, boa noite, William, boa noite para todos. É isso, né? Acho que apesar dos álibis justos, e acho que o Flamengo tem álibis, o Léo já trouxe um pouco desses álibis, apesar deles, foi muito ruim o que aconteceu hoje, né? Foi muito abaixo do que se espera do Flamengo, do que o Flamengo pode oferecer, mesmo que com pouco tempo de treinamento, mesmo que voltando das férias, mesmo que ainda sem tantas partidas disputadas com o seu elenco principal. São 9 jogos e 4 derrotas nesses 9 jogos, mas à medida que os jogos vão passando, quando isso acontece no primeiro, no segundo ou no terceiro, é mais compreensível. No 9º jogo, você ainda ter um nível de atuação como o que o Flamengo teve hoje, contra um adversário indiscutivelmente mais fraco, para pegar o Corinthians como parâmetro, né? Foram as finais, né? É isso, acho que são os jogos mais importantes no fim. Nem sei se mais importantes, viu? Também vou ser justo, porque eu dou uma importância monstruosa para o Campeonato Brasileiro, e eu acho que, sobretudo para um elenco como o do Flamengo, que entra evidentemente como o principal favorito para defender o título, talvez os jogos do Brasileiro tenham até mais importância, porque no fim das contas você ganhar a Recopa ou a Supercopa não vai mudar a vida de um time como o Flamengo no final da temporada. Mas lá também decepcionou, hein? Então, acho que assim, decepcionou no Brasileiro, decepcionou, né? Mesmo com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória, acho que o Flamengo foi muito abaixo, contra o Corinthians foi muito abaixo, e à medida que o tempo vai passando e as atuações seguem nesse nível, eu acho que, obviamente, a cobrança vai ser maior. E acho que hoje a gente tem coisas específicas para discutir, né? A escalação inicial, claro que o Felipe Luiz vai falar, vai explicar, então acho que a gente tem coisas para discutir. Eu prefiro certas coisas discutir depois de ouvir o Felipe Luiz, justamente porque se trata de um começo de temporada. E ninguém aqui, eu imagino, pelo menos nessa mesa, vai pedir fora Felipe Luiz, como a gente já está vendo um monte nos comentários, no chat. É uma loucura, é uma insanidade o que acontece no futebol brasileiro, em todos os clubes, o tempo todo. Mas, enfim, é assim, é o nosso jeitinho, é a nossa cultura, é assim que nossa loucura, é a nossa loucura. É. Mas, enfim, que foi ruim mesmo, e acho que o Flamengo está devendo demais nessa temporada. E, assim, perder o confronto para o Corinthians pode acontecer. Claro. Perder para o Lanús pode acontecer, mas quando você soma esses dois... E a forma, né? E a forma, aí você tem... qual foi a narrativa das duas derrotas? Uma é real, já foi. A outra, por enquanto, ele está perdendo. Tem que reverter no Maracanã. Você destacou uma coisa interessante para passar para o Zupa durante a transmissão, que você falou, o Flamengo pode mudar muito, né, o seu time e ganhar fisicamente. Então, se o problema é físico, se o problema é uma temporada que está começando, você tem pelo menos a vantagem de poder, nos 45 minutos finais, ou que seja, como fez o Felipe Luiz, na meia hora final, mudar tudo, né, do ponto de vista físico e ganhar um gás, enquanto o outro time é um time muito limitado nesse aspecto, né, que tem 11 peças ali quase que contadinhas. Então, esse deveria ser o seu momento da vantagem física, ainda que, de maneira geral, na temporada o Flamengo esteja em desvantagem física. Pois é, nação, infelizmente não veio o resultado que a gente queria, né? A gente queria a vitória para o Flamengo jogar o segundo jogo no Maracanã tranquilo. Agora, precisava dessa pressão toda? Não precisava, né? Mas fazer o quê, né? O time não consegue se entrosar, não se encaixa, cara. Não sei o que tá acontecendo, hein? O início de temporada obscuro esse, hein? Meu Deus do céu, galera. Bom, enfim, né? Agora vamos torcer aí para que o Flamengo consiga converter no Maracanã, jogando em casa aí, né? Este resultado. É possível, sim, mas fica aí aquela pressão, né? Não precisava, não tinha necessidade disso. Mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Galera, final do vídeo, eu agradeço muito a você que chegou até aqui. Deixa o like aí para ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu fico por aqui, tamo junto, até a próxima e fui!